Ergonomia cognitiva. Ergonomia deriva das palavras ergon, que significa trabalho ou atividade, e nomos, que remete para o uso ou regras. Cognição é o processo de adquirir informação e inclui estados mentais como a atenção, o raciocínio, a memória, a aprendizagem, entre outros. Ergonomia é tida como o estudo do processo de design de ferramentas e utensílios físicos de acordo com as capacidades e limitações do homem. É uma ciência multidisciplinar composta por medicina, psicologia, engenharia, arquitetura e design. Foi na era paleolítica que surgiu a necessidade de criar ou modificar ferramentas, melhorando o seu uso e facilitando assim o trabalho do homem, a partir da criação de utensílios como, por exemplo, as lanças e as lâminas de pedras lascada usadas para a caça. Possivelmente o primeiro estudo realizado sobre o assunto foi por volta de 427 a 355 a.C., pelo general ateniense Xenophon, que reformulou a organização de trabalho de maneira a que cada operário trabalhasse só num posto. O estudo do trabalho continuou entre 1452 e 1519 com Leonardo da Vinci. Os seus apontamentos continham ideias de organização racional de trabalho, os quais indicam a divisão de atividades profissionais semelhantes aos atuais quadros de planeamento. Já em 1911, Frederick Winslow Taylor lançou o seu livro Os Princípios da Administração Científica, com uma abordagem que procurava a melhor maneira de executar os trabalhos sem prejudicar o bem-estar dos trabalhadores. Durante a Primeira Guerra Mundial foram chamados fisiologistas e psicólogos para colaborarem no esforço de aumentar a produção de armamentos. Com a Segunda Guerra Mundial foi necessária a produção de novos armamentos como submarinos, tanques, aviões, e esta exigia rapidez nas tomadas de decisão, atenção, coordenação e uma análise situacional. A 12 de julho de 1949, reuniram-se na Inglaterra um grupo de cientistas e pesquisadores interessados em discutir e formalizar a existência deste novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. Um ano mais tarde foi proposto o nome ergonomia para estes mesmos pesquisadores que fundaram a Ergonomics Research Society na Inglaterra. A partir daí, a ergonomia expandiu-se no mundo industrializado. Em 1961 foi fundada na Europa a Associação Internacional da Ergonomia. Atualmente a ergonomia difundiu-se em praticamente todos os países do mundo. Temos os seguintes exemplos. No Japão, existe a Sociedade Ergonómica do Japão. No Brasil, foi criada a Associação Brasileira de Ergonomia. Ainda na América Latina, foi fundada a União Latino-Americana de Ergonomia. Já no Canadá, existe a Associação de Ergonomistas Canadianos. Ainda na América do Norte, existe também a Sociedade de Fatores Humanos e Ergonomia dos Estados Unidos da América. Vários jornais, como o Ergonomics Journal, Applied Ergonomics Journal do Reino Unido, International Journal of Industrial Ergonomics, entre muitos outros. Em Portugal, na Faculdade de Motricidade Humana, é possível tirar uma licenciatura em Ergonomia. Encontra-se também na City University em Hong Kong a licenciatura em Ergonomics and Workplace Design. Na Central Queensland University of Australia, o curso de Occupational Health and Safety Science e na Inglaterra, na Universidade de Waterloo, a licenciatura de Economics Option. E estes são apenas alguns dos múltiplos exemplos que existem. Eye tracking é um processo de análise dos pontos focais de visão e dos movimentos oculares de uma pessoa. Utiliza feixes de luz infravermelhos direcionados às pupilas, causando reflexos na córnea que são captados por uma câmara. Os preços dos equipamentos podem rondar entre os $100 até os $50.000. Este equipamento é utilizado em áreas como medicina, psicologia, simulações, videojogos e marketing. Um fator analisado é a cor, visto que esta tem uma grande influência nas pessoas. Exemplo disto são as cores utilizadas nas cadeias de fast food como o McDonald's, o Burger King e a Pizza Hut. O vermelho estimula o apetite, a fome e a atenção, enquanto que o amarelo ativa a felicidade e a amizade. Usamos para o nosso caso de estudo 2 vídeos da banda Alt J. Para a mesma música
Existem dois vídeos alternativos, em que as únicas cenas que sofrem alterações são as cenas em que aparece a personagem principal, que numa das alternativas é do sexo masculino e na outra é do sexo feminino. Para a realização do teste, obtivemos contributos de 5 elementos do sexo masculino e 5 elementos do sexo feminino com idades variadas entre os 19 e os 26 anos. Observamos então o que atraiu o olhar dos participantes ao longo das diferentes cenas dos vídeos, notando fatores como o contraste, no plano com as luzes, em que os participantes se focam nos pontos de maior luz, que contrastam com o fundo escuro. O movimento, no plano com o cavalo, em que num plano estático e com poucos elementos se destaca o movimento do cavalo. A tentativa de previsão do movimento, no plano da cobra, do rapaz a correr, em que os participantes tentavam antever a posição dos elementos em movimento. E ainda nos deparamos com casos mais particulares, como a atração por ângulos favorecidos, o da árvore, em que o olhar se centra no elemento com o ângulo quase exato de 26,6 graus, neste caso, uma árvore.